Boa noite. Boa noite, Yolanda. Boa noite aos irmãos que estão chegando. Que Deus nos ilumine, nos dê as palavras certas para nossas reflexões do nosso Evangelho de hoje. Se o som estiver bom, por favor, dê um okzinho para mim, para eu poder calcular a altura aqui, por favor. Boa noite, Sônia. Se estiver dando para ouvir direitinho, por favor, dá um ok para mim. Boa noite a todos que estão chegando nesse momento. Estamos aqui nos preparando para iniciar o nosso Evangelho, né? Já estamos aqui com 20 e poucas pessoas, acho que a gente já pode começar, ok? Nosso Evangelho de hoje será o capítulo 3 do nosso Evangelho, Há muitas moradas na casa do Pai. Que não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E por ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retornarei para mim, a fim de que seja lá onde eu estiver, vós estejais também. Meus irmãos, esse evangelho de hoje é um evangelho que Jesus nos traz uma esperança renovada em termos de acreditarmos no futuro. Quando ele diz aos apóstolos, não se perturbe o vosso coração, que crerdes em Deus e crerdes em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. O mestre usava essas palavras de uma forma incisiva, no intuito de direcionar os sentimentos dos apóstolos, pois eles tinham a missão de continuar a divulgação dos ensinamentos de Jesus. E para realizar esse trabalho de divulgação, eles precisavam manter a fé na assistência de Deus, pois sem a palavra de Jesus, entre eles o trabalho se tornaria difícil e eles precisavam perseverar. Essa lição é pertinente para todos nós, porque precisamos ter consolidação em nosso coração, em nossa consciência de que a assistência divina jamais nos faltará. É importante, meus irmãos, diante desse evangelho, que possamos ter a confiança, através dessas palavras, na fé maior, né? Que possamos realmente acreditar que Jesus jamais nos abandonará. E diante das dificuldades, devemos manter a nossa fé e a certeza de que não estamos desamparados, e que as leis são retas e justas, e que Deus está presente em todas as partes. É importante entendermos que diante de todas essas moradas que Jesus colocou, nós temos que preparar primeiro a nossa própria morada, que é exatamente neste planeta onde estamos reencarnados. Um planeta de provas e expiações, onde devemos procurar colocar dentro de nós mesmos a construção maior, que é o amor de Deus. Para isso, é necessário que aprendamos a desconstruir tudo aquilo que não causa a nossa felicidade, tudo aquilo que nos causa transtornos, dores e sofrimentos. Jesus, quando ele fala
que voltará para nos levar para a nossa morada, ele nos diz que essa morada terá que ser construída primeiramente aqui, onde nós estamos, através do amor, e não através das casas que nós construímos materialmente, mas na casa espiritual. É nossos corações e nossa mente, nossa consciência maior, onde nós precisamos realmente transformar essas mentes e esse coração em luz, em benevolência, em amor ao próximo. É a história da porta larga e da porta estreita. Como disse Jesus, ninguém chega ao Pai senão por mim. E Ele veio nos trazer e nos dar esses exemplos. E que nós precisamos realmente entender o que Ele quis nos dizer com relação a essa condição. Todo esse capítulo do Evangelho de João é um poema de esperança e de alegria. Devemos aceitar os ensinamentos de Jesus e segui-lo. É uma exortação à confiança plena dos homens em Deus e entregar ao seu amor em qualquer situação da vida, na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, na juventude e na velhice. Confiemos em Deus, entregando a sua proteção e o seu amor. Certo, teremos sempre o melhor. Há muitas moradias na casa do Pai. Moradas estão apropriadas ao grau de evolução de seus filhos. Assim, sempre estaremos ligados a Ele. E esse processo evolutivo vai depender muito de cada um de nós. Para que possamos ter essa morada, deveremos evoluir, deveremos crescer, deveremos nos transformar. Assim, não fosse, eu vos teria dito, como duvidar, como não aceitar o sofrimento eterno vindo do amor absoluto, como não pensar na vida eterna com a morte do corpo físico. Quem interioriza essa certeza da imortalidade e da vivência do amor plena do espírito imortal, mesmo em um mundo de expiações e de prova, segue suas caminhadas evolutivas sem medo, sem segurança, certo de que Jesus continua sendo, além do modelo, o guia, e jamais deveria nos deixar órfãos, sem proteção. Esse é o divino caminho de nossas moradas. Temos que entender que, segundo Kardec nos apresenta em seu resumo sobre os espíritos, que nos mundos inferiores não existe nenhuma delicadeza, nenhum sentimento nobre ou de preocupação no trato dos homens com os seus semelhantes. Existe apenas a preocupação com a sobrevivência a qualquer preço. No mundo inferior prevalece a lei da força bruta, onde pode mais quem tem mais força física. Por isso, vivemos atentamente as necessidades dos instintos e a razão ainda iniciada no seu desenvolvimento. No mundo superior, a vida também é bem diferente da Terra. Os corpos não têm a materialidade daqui, sendo constituídos de fluidos muito mais sutis do que o próprio fluido cósmico que habita, sempre de acordo com o grau de evolução. Nesses mundos, a percepção dos espíritos se amplia, pois não sofre mais as influências do material como ocorre aqui na Terra. Todos os atos que existem a nosso esforço, como andar, falar, pensar, nos mundos superiores, são ações mais suaves e leves. Por isso, todas as energias que gastamos hoje em atividades materiais, lá é empregada apenas para atividades espirituais. Portanto, no mundo superior, não existe o cansaço físico nem o cansaço mental. Os espíritos nos esclarecem que nos mundos superior, o período da infância é muito mais curto ou quase inexistente. E a cada existência é muito mais longa do que a que conhecemos, visto que o nascer e o morrer são atos diferentes do que na Terra. Segundo Kardec,
O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Somos todos impulsionados pelo progresso, sem exceção, e nossas dificuldades em progredir resistem na ignorância ou rebeldia das leis divinas. Como somos imediatistas, desejamos o melhor para nós todos os dias, mas delegados esses desejos a Deus e aos outros, sem um concurso de nossos esforços. Ora, se existem mundos felizes, por que outras humanidades já realizaram através dos tempos e do esforço da evolução esses mesmos sonhos? Por isso, não podemos ignorar as palavras de Jesus, que lemos no começo de nossos estudos. Não se perturbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Credes na casa do meu Pai, há muitas moradas. Mas quais seriam essas moradas, né, meus irmãos? Se nós não conseguirmos construir a nossa morada interior, como podemos pleitear uma morada espiritual? Diante dessa atual pandemia em que todos nós passamos e estamos vivendo com ela, perdemos muitos amigos, muitos parentes, muitas pessoas conhecidas. E mesmo assim, procuramos em nossa mente como está o espírito daquele irmão que se foi, para onde ele foi. E nós espíritas nos preocupamos muito com o nosso futuro espiritual, mas não nos preocupamos em construir a nossa própria morada aqui na terra. Morada é essa que vai nos edificar e vai nos proporcionar mudarmos futuramente para uma outra morada. Lógico que conhecedores da palavra, estudantes de palavra do Espiritismo e de qualquer outra doutrina, por sermos cristãos, acreditamos na possibilidade de irmos a uma nova morada. Mas essa morada só nos será dada de acordo com o nosso processo evolutivo. A casa do Pai é um universo muito grande, cheio de estrelas, cheio de moradas. E para essas moradas iremos nós também, mas dependendo do nosso processo evolutivo. Do que nós estamos construindo aqui nessa encarnação? Se estamos desenvolvendo alguma coisa que seja à luz da nossa doutrina, do nosso conhecimento. Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é tudo isso, se Ele vai nos dar o caminho da luz através de suas palavras, devemos reestruturar o nosso coração e a nossa mente como uma fonte maior desse caminho que nos leva ao Pai. Precisamos pensar cada vez mais, meus irmãos, nessa fonte de amor. A nossa vida se resume numa palavra chamada amor. Amai-vos como eu vos amei, já dizia o Pai no primeiro mandamento. E esse amor ele tem que ser contínuo em todas as atividades, em todas as nossas atitudes, para que possamos pleitear uma nova morada e dentro desse processo evolutivo colocar-nos cada vez mais à disposição da palavra do Senhor. E para isso, meus irmãos, precisamos desconstruir tudo aquilo que nós aprendemos dentro do materialismo, da hipocrisia, dentro da vaidade, dentro do orgulho, e deixar somente nosso coração ladeado pelo amor, pela fraternidade. Só assim nós conseguiríamos plantar um novo jardim para que possamos colher os devidos frutos de nossas vidas, para que possamos galgar uma morada na casa do Pai. E diante do tempo, eu queria só colocarmos que nós refletíssemos cada vez mais sobre essas moradas que estamos vivendo no momento.
nos preocupamos, sonhamos em termos algo melhor, mas o algo melhor que nós precisamos está aqui, dentro de cada um de nós. Que possamos realmente construir uma nova morada diante de tudo isso que nós estamos vivendo, diante de todas essas percas que aconteceram, para que possamos realmente ser luz e sermos também auxílio ao próximo. E que possamos, nesse momento, transformar as nossas dores em fé, em crença. Como disse Jesus, credes em Deus e credes em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E para que possamos construir a nossa morada lá, temos que começar a construir aqui, já, nos transformando em pessoas melhores. E para encerrar devido ao nosso tempo, eu vou fazer uma prece de oração, uma oração por auxílio, na qual vamos pedir força ao Mestre Jesus para nos transformar em pessoas melhores hoje e sempre. Senhor, auxilia-me para o bem a que me destinaste, mas também a extingue o mal que ainda carrego. Auxilia-me não só a crer, mas também a realizar o melhor. Auxilia-me a praticar a aceitação, mas também a exercer o discernimento. Auxilia-me a usar a paciência, mas também a livrar-me da inércia. Auxilia-me também a trabalhar, mas também a servir sem reclamação. Auxilia-me a estender o amor que nos ensinaste, mas também a cultivar o amor sem que há problemas para ninguém. Diante disso, meus amigos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade a Simone de estarmos aqui reunidos no Evangelho e que possamos realmente reconstruir essa morada interior para que possamos ter merecimento na morada do Pai. Muito obrigado, uma semana iluminada. Muito obrigado. Boa noite.